a teologia dos profetas é uma teologia que descreve um reino messiânico com algumas imperfeições. Você tem a descrição de morte, a descrição de inimigos, o Messias reinando com vara de ferro. Então, essa é uma dificuldade não do pré-milenismo, essa é uma dificuldade do amilenismo, para tentar demonstrar como é que o reino messiânico, profetizado no Antigo Testamento, contém essas imperfeições que precisará de juízes, de julgamento. Mas também, só para comentar também, eu penso diferente de que a teologia pré-milenista ela depende de Apocalipse 20. Eu sei que o LED defende isso, mas eu penso diferente do LED. Eu creio que Apocalipse 20 deve ser lido à luz do restante das Escrituras. Vários temas em Apocalipse 20 são dependentes do restante das Escrituras, como a prisão de Satanás, a ideia de tronos, a vitória do povo de Deus, o contraste entre 1000 anos e os 3 anos e meio das tribulações, a ideia do reino, que depende da teologia da aliança davídica. Então, Apocalipse 20 é um texto que descreve o reino messiânico como milenar, e como eu disse a vocês, essa ideia de 1000 anos, ela não é nova em Apocalipse 20, certo? Embora João houvesse tido aquela visão, nos escritos judaicos, no judaísmo do Segundo Templo, por exemplo, aquilo já existia, a ideia de descrever o reino messiânico como um reino milenar. Ok, agora você faz a pergunta a um dos participantes. Certo, então vamos ficar aqui com isso. Os dois, eu já perguntei para vocês. Vocês dão licença aí, por favor. Envolve os dois. Não, a minha pergunta de fato é para o Franklin, porque... Sujou. Não, vai ser conversa de compadre aqui. Uma das doutrinas mais caras da tradição dispensacionalista é a crença na restauração futura de Israel. Muitos livros que procuram refutar o dispensacionalismo, eles não vão tanto para a questão do milênio, mas vão para a questão de Israel. Isso é um sine qua non do dispensacionalismo. E, ultimamente, a gente tem visto, e a gente sabe que muitos estudiosos estão estudando mais a questão do futuro de Israel, e o senhor mencionou na sua fala inicial que é Senhor? Ele que é senhor, mas tudo bem. Não, então... Sou o mais novo aqui, rapaz. É ruim. Porque, assim, eu estou um pouquinho ainda acima do peso, mas eu vou diminuir. É ruim. Tá bom, vamos lá. Então, fala, Neto. Então você mencionou na sua fala que há uma dificuldade com o amilenismo, mas a minha pergunta é o seguinte: como é que um amilenista que crê que após a vinda de Cristo, novos céus e nova terra, como é que ele descreveria essa restauração de Israel com o Messias em Jerusalém, a partir de Jerusalém, Israel voltando para a sua terra, e, enfim, qual a sua perspectiva amilenista a respeito da restauração de Israel? Sua pergunta é muito boa, porque, assim, ainda que eu me identifique como amilenista, sempre foi uma dificuldade para mim, pessoal, o esquema da teologia da substituição, né, chamado supersessionismo, né, um palavrão ali, até complicado de pronunciar. A ideia de que as promessas de Israel, de Deus ao Israel nacional, caducaram, e agora, numa aliança superior, essas promessas foram espiritualizadas e trazidas ou aplicadas à igreja, e a partir de certa leitura de Gálatas capítulo 4, a igreja é o novo Israel. Os sacramentos se tornam... A circuncisão, por exemplo, tem sua continuidade do batismo como tipo de sacramento, o maná, a Páscoa, tem sua continuidade na ceia como tipo de sacramento, etc. E agora não há mais nenhum interesse no Israel nacional. Isso é algo assim até desconfortável, porque eu sempre, até onde eu tenho memória, admirei o Estado de Israel, como a única democracia de todo o Oriente Médio, toda a bacia do Mediterrâneo, ali do norte da África, né? Um país minúsculo, vencer guerras em 48, 56, 67, 73, 82, contra vários países árabes muito melhor equipados. 48 é um milagre,
Israel vencer a guerra de independência, né? Não dá para explicar aquilo fora da providência divina. Mas me deixa muito desconfortável, por exemplo, quando eu posto algo sobre Israel, alguma reflexão sobre o que acontece hoje no Oriente Médio, alguém diz, olha, me causa estranheza, um pastor reformado defendendo Israel, falando bem de Israel. Isso me parece um resultado direto de um problema dentro do próprio milenismo, que acaba sendo norteado por essa ideia da substituição. Obviamente, pós-Segunda Guerra não é uma ideia tão tosca ou simplória como era pós-reforma, mas ainda está presente entre a gente, mesmo no nível mais acadêmico. Por exemplo, a N.T. Wright ele defende essa ideia da substituição, né, ainda que não seja tão antissemita quanto outros no passado, né? E essa é infelizmente, é uma nódoa dentro do cristianismo, o antissemitismo exacerbado na Idade Média, pós-reforma também, ainda entre nós ainda, né? Mas me parece que é uma situação complicada dentro do esquema amilenista. Então, o livro do McDermott, para mim, foi muito libertador, porque até então, quando eu ia tratar de Israel, eu tinha que depender dos pós-milenistas. Então, quem for ler minha teologia sistemática, quando no último capítulo, no capítulo 24, que eu recomendei agora, nós começamos a falar do lugar de Israel, então nós vamos defender, por exemplo, que um dos sinais da iminência da vinda de Cristo é a restauração de Israel. Em alguma medida, cumprindo-se Romanos 11, todo Israel será salvo. Mas aí eu tenho que depender dos amilenistas, como John Murray, por exemplo, Charles Cranfield é outro, os próprios puritanos, por exemplo, e muitos presbiterianos, muitos reformados esqueceram disso. Se você lê o Diretório de Culto de Westminster, era recomendado que em todo culto, na tradição puritana, né, presbiteriana, congregacional, batista, se orasse para que Deus restaurasse o Israel nacional. Isso seria visto como um cumprimento das promessas do Antigo Testamento e marca da iminência da volta de Cristo. Então, irmãos e irmãs, ainda que eu me coloque aí dentro do esquema milenista, como eu disse há pouco, eu sou milenista porque aparentemente é o esquema escatológico que me dá menos dor de cabeça, mas não sem problemas. Sobretudo numa época como a nossa, onde o antissemitismo está avançando com muita força. Então, em Berlim, hoje, judeus não podem mais andar com kippah na cabeça. Na França, os judeus todos indo embora. Crimes de ódio em sequência na França, contra judeus, mas também aumentando contra cristãos. Vandalismo de cemitérios judaicos, vandalismo de marcos cristãos. Por exemplo, alguns anos atrás, o cemitério britânico na Normandia foi pichado, né? Muitos militares ingleses eram cristãos ou judeus e picharam a suástica, ok? Nas lápides de soldados britânicos que morreram para libertar a França do jugo nacional-socialista. Então, o antissemitismo é uma praga presente no nosso meio. E me dói quando a gente vê teólogos que primam pela ideia da aliança, isto é, uma ênfase na continuidade do Antigo e Novo Testamento, uma valorização do decálogo, das promessas de Deus do passado, mas que não conseguem aplicar a essa questão política presente no nosso tempo. E aí, respondendo aí, bem breve, aí, como é que eu lido, né? Os amilenistas lidam com as promessas de um reino literal do Antigo Testamento. A ideia amilenista, também pós-milenista, é que o reino vindouro, que será inaugurado na vinda única e literal e final de Cristo, os novos céus, nova terra, o novo céu, nova terra, a vida eterna, ela não é só um estado, né? Muitos de nós visualizam os novos céus e a nova terra como um lugar com muito gelo seco, todo mundo ali flutuando, pulando de nuvenzinha em nuvenzinha, com lençol, um pregador grudado ali no lençol, né? A gente meio que pagando cofrinho ali, tocando arpinha, auréola grudada com durex na nuca, e todo mundo desmemoriado. Eu esbarro lá com o Noda, ou com o Renato, ou com o Neto, ou com o Gaspar. Eu lembro de vocês de algum lugar. Não, Deus apagou minha memória, deixa eu continuar tocando harpa. Balão, balão, balão. Essas são as nossas visões de céu. E por isso que muita gente na nossa igreja, quando a gente vai falar de céu, qual a reação de jovens adolescentes que nunca foram perseguidos por Cristo, não sentem ainda as tensões dessa vida, as limitações, a finitude dessa vida, qual a reação deles? É brincar. Não, eu não quero que Cristo volte agora, eu preciso me formar ainda,
preciso me realizar. Não, eu vou casar, não, Cristo pode voltar. Então, a ideia milenista é que o céu é tanto um estado de beatitude, de alegria perene, mas também um lugar. Então, a ideia milenista é que essas grandes promessas do Antigo Testamento vão encontrar consumação na vinda gloriosa de Cristo, quando todo o universo, todo o cosmos vai ser renovado e da Jerusalém restaurada, Cristo vai reinar sobre toda a criação. E nós vamos estar ali presentes, andando um do lado do outro, rememorando as vitórias, as derrotas, mas que foram permitidas ou foram conduzidas até pelo próprio Deus para nosso quebrantamento, para nós dependermos mais dele. Amém. Mas a ideia é que as profecias do Antigo Testamento encontram o seu cumprimento na vida eterna.